Fala galera da Mob, estamos aqui outra vez de novo, novamente, mais uma vez, para um bate-papo, porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa. E hoje, na série Viagens Missionárias, estamos revisitando lugares que passamos presencialmente, agora de forma remota, de forma online, de forma virtual, para reencontrar pessoas as quais em algum momento sentamos juntos, servimos juntos, rimos, choramos. Hoje estamos aqui de volta em contato com missionários em campo da CIB. Estamos com o Edmilson e Samara. São bem-vindos. É um prazer ter vocês conosco no Mobcast. Tudo bem? Paz. E é muito bom. Como eu disse, estamos na série Viagens Missionárias, revisitando lugares, revisitando amigos missionários. E hoje temos a alegria de ter vocês no Mobcast. Muito obrigado por topar conversar. A gente está aqui só para conversar e a gente liga a câmera na nossa cara, liga o microfone, a gente conversa e deixa vazar a nossa conversa, porque se vazar não tem problema, é coisa boa. Não tem problema. Edmilson e Samara, eu tenho mais que perguntas. Eu não tenho, na verdade, nem perguntas. Eu quero conversar, bater papo com vocês. Vocês estão hoje em uma cidade por nome Caculé, Bahia, correto? Isso, vocês estão em Caculé. Sertão baiano, semiárido nordestino, sertão baiano. São 417 municípios na Bahia, Caculé é um deles. Por que vocês escolheram Caculé? Essa vai ser uma pergunta que vocês vão responder. Mas antes, de onde vocês... Eu tô perto de você. Eu não sei se você está na minha casa, se eu estou na sua casa. Alguns veem a gente pelo vídeo, outros apenas escutam. Mas vamos assim, eu estou aí em Caculé agora. Eu quero dizer o seguinte, eu estou voltando em Caculé depois de alguns anos. Nós tivemos aí em 2019. E agora, 2021, estamos de volta. Então, agora eu estou em Caculé. O que trouxe você aqui em Caculé e de onde você veio? Então, primeiro, vocês, né? Vocês, o casal. De onde vocês vieram? Onde vocês nasceram? Onde começou a história de vocês? Como foi um pouquinho a história, a infância, a juventude de vocês? Conta aí. Então, somos de Campos Sales, naturais de Campos Sales, Bahia. Você conhece lá, Eliseu, né? Fica ali divisa Bahia e Minas, né? Quase Minas Gerais, né? Vitória da Conquista é uma cidade já um pouco maior, as pessoas geralmente já conhecem um pouco Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista seguindo sentido Minas, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros de Vitória da Conquista. Qual é a BR ali? Seria Rio Bahia? 116, Rio Bahia 116. Rio Bahia 116. Então, de Vitória da Conquista, sentido Rio, vai passar por Minas, mas antes de chegar em Minas, Cândido Sales é a última cidade da Bahia. A última. Perfeito. Então, ali começou a história de vocês. Sim, nós somos de lá mesmo, naturais de lá, eu e a minha esposa. Eu me converti na Assembleia de Deus, batizei na Assembleia de Deus, fui para São Paulo e comecei a frequentar algumas igrejas batistas em São Paulo e gostei do culto batista, da liturgia do culto batista. Quando voltei para Cândido Sales, depois de um ano, comecei a frequentar a Batista Independente de Filadélfia, na época pastor Peter, que hoje está em Riacho Santana, aqui próximo a nós. E aí fui líder da mocidade dos jovens por 2-3 anos, e onde conheci a minha esposa, né? Namoramos. Aí você foi... Aí você foi liderar ela de forma especial. Ela já era do grupo de jovens, você líder. Liderar pessoalmente. Liderar pessoalmente. Bom demais. Namoramos 4 anos, nos programamos para casar e com muita dificuldade conseguimos casar devido à situação financeira e Deus abençoou e construímos porque construindo e casamento, enfim, conseguimos, né? E terminamos a casa e casamos. E aí, quando casamos, moramos um ano e meio só na casa. Batalhamos tanto para construir a casa e quando casamos, moramos 1 ano e meio. Logo depois, o Senhor nos chamou para o campo. Bem ajuda lembrado, aí, Samara. Né? Samara, fala aí, Samara. Ajuda, intervém. Conta aí, o que Samara falou aí que eu não entendi. Logo, quando nos casamos, tinha uma congregação no bairro onde morávamos que estava fechada. Teve algumas dificuldades com o obreiro lá, o obreiro saiu, levou um monte. Fechou a igreja, porque ele levou todos os membros para uma igreja que ele abriu. Ficou 6 anos a congregação fechada. E aí nós encaramos e falamos, não, vamos começar vamos abrir. Vamos abrir. Começar. Aí, de casa, nós abrimos a congregação. E
E, rapaz, foi uma bênção, pessoas vieram, nós começamos a fazer culto na frente da igreja. Eu sei que teve um culto que converteu 11 pessoas aceitou Jesus, e foi uma bênção. E aí, quando o negócio começou a pegar, aí o pastor falou assim, vamos quebrar a congregação, vamos levantar uma igreja de excelência. E aí, quando começa a ficar bom, o que acontece? Teve um chamado para o campo missionário, né? A nossa regional precisou de um casal aqui para o campo e já tinha uns 3 nomes na frente. E aí quis o Senhor que aqueles nomes que estavam na frente disseram não, mas na verdade... entendi. Eles disseram não. Ele falou, não é para nós, oraram, mas... E aí o pastor Adilton, que você conhece, que é o pastor que não sabe até hoje, fui na casa dele levar alguma coisa, um recado de um culto dele. Ele falou, Edmilson, é o seguinte, tem um campo missionário aí que vai abrir, então vamos abrir em Caculé, e orando ao Senhor, eu vejo que você e Samara tem um perfil pro campo lá. E aí eu disse pro pastor logo de cara, não, pastor, não. Você só foi dar um recado pro pastor, não era... E aí o pastor já chamou pra coisa séria. Foi a história do campo missionário. Eu disse ao pastor, não, porque eu acho que não é o momento. Ele falou, então vamos fazer uma coisa, vamos orar. E aí quando eu cheguei em casa, que eu falei pra você? Ele falou comigo e até hoje eu não sei como eu falei sim, tão rápido. Até hoje eu não sei, assim, eu não parei pra pensar tudo. Você falou sim, e agora onde é que eu tava com a cabeça? Tão rápido. Vocês não tinham filhos ainda, porque hoje eu sei que você já tem filhos. Não tínhamos filho ainda. Quantos anos de casado? Nasceu aí em Caculé? Você tinha quantos anos de casado nesse período? Um ano o quê? 1 ano e meio, você falou, da casa? 1 ano e meio de casado. Chegando em casa, eu falei pra ela, esperei que ela dissesse assim, não, porque ela é muito apegada à mãe, é muito apegada à família, sabe demais, bem mais, sabe? Onde ela tá, a mãe tava do lado, eu disse assim, ela vai dizer não, e aí pronto. Acaba aqui a história. Ela falou, amém, vamos orar. Aí pra mim, eu falei, meu Deus. E aí começamos a orar e só ficou sabendo eu, meu pai, minha mãe e os pais dela, né? Os meus sogros. E aí teve um momento nessa congregação, num culto de quarta-feira, culto de oração. A gente chamou uma irmã para orar, uma irmã do ciclo de oração lá da sede para orar, né? Para encerrar o culto. E aí Deus usou essa irmã que não sabia de nada, para dizer assim, olha, vai, porque eu sou com vocês, conheço o lugar. É um lugar árduo, difícil, espinhoso. Isso mesmo. Né? Bem colocado. Mas vai que eu vi vocês lá na frente, e aí foi uma confirmação de Deus para nós. Maravilha. Vocês tinham quantos anos, vocês? Ela tinha 23 e eu estava com 27 e 23. 2 jovens. Sim, jovens, encarando o primeiro campo missionário fora da sua geografia, da sua cidade. E detalhe, pastor, que foi o início do trabalho. Nós não pegamos um trabalho andando, não tinha membro, não tinha ninguém, não tinha nada. Nada. Vocês foram plantar uma igreja, digamos, vocês vão começar do zero. Nós começamos o trabalho do zero. Nós fizemos o trabalho do zero. A regional chegou e falou assim, ó, que tá o trabalho, tá aqui o ponto, aqui a caixa de som, aqui as cadeiras, Deus abençoe. Bom, então chegamos aqui, já estamos praticamente chegando aqui em Caculé. Aqui, na verdade, não é tão longe de Caeté, né? Eu falei Caeté é a cidade de Anísio Teixeira, né? Muito conhecido como educador. Permita-me aqui um detalhe. Voltando lá atrás um pouquinho, de um congresso da nossa denominação regional que teve em Cândido Sales e que você estava presente. O congresso de liderança de jovens? Da UMB, congresso da UMB. Por que eu falei? Porque eu tive aí 2 ocasiões específicas. Um congresso em 2003, que foi um congresso de jovens, na época eu era líder de jovens. E aí depois eu voltei, aí não mais como liderança, mas eu voltei como parte de participação em um congresso da UMB, da Umbismo, no caso. Foi da Umbismo, foi da Bahia. Aí o ano, que ano? Vamos lembrar aí, 2000 e que? Casamos em 2015. 2014. 14. Casamos em 13. 14, isso mesmo. Aí em 2014 a gente se encontrou. Eu acho que foi quando a gente esteve juntos pela primeira vez? Foi, que eu conheci pessoalmente o pastor Eliseu. Pessoalmente, 2014. Nós almoçamos juntos esse dia. Isso. Eu e a minha esposa estávamos ajudando lá o pessoal da organização. Isso. E aí, me parece, naquele dia, os pastores iam almoçar em um restaurante fora da cidade. Isso. E aí o pastor João Batista, nosso amigo, seu pai, ele não sabia onde era. Eu disse que a irmã Zenaide, a sua mãe, estava junto. Eu falei, não, vou com vocês. E aí entrei no carro, fui com vocês até o lugar. E nesse percurso igreja-restaurante, Deus usou o pastor. Tá lembrado? Eu lembro que nós conversamos. Eu lembro de umas prosas boas naquele carro.
Deus tem um chamado na sua vida, mano. Tem um chamado na sua vida, um chamado missionário na sua vida. E eu me lembro que você falou aquela palavra e o pastor João Batista no volante, ouvindo tudo. E aí, há algum tempo atrás agora, o pastor João falou assim, rapaz, ele vem em casa aqui em Caculé. Sim. Ele e a irmã Zenaide almoçando em casa, falou assim, ó, ele lembrou daquela época lá, Eliseu falou com você desse chamado. Eu não disse nada não, mas eu fiquei preocupado. Eu pensei assim, ele pensou, Eliseu tá equivocado. Eliseu tá sendo equivocado. Mas ele lembrou e falou, não, eu vi que era de Deus. Ele falou, né, em casa, eu vi que era de Deus. Quando eu tive 2019, você me compartilhou isso. Eu lembro que a gente conversou bem rápido sobre isso, mas eu lembro perfeitamente desse percurso, do almoço, você nos guiou ali em Cândido Sales, mas eu lembro desse bate-papo e a clareza desse perfil de plantador de igreja, de missionário mesmo, que vai iniciar ali do zero um projeto de plantação de igreja, era muito nítido, né? E quando a gente esteve em 2019 contigo, os jovens perceberam isso, né? Viu esse engajamento, esse desprendimento, né? As características de um missionário plantador de igreja em vocês como casal, isso foi nítido. Foi bom, obrigado por lembrar disso, isso é bom, isso é encorajador. Você estava começando então naquela época lá, né? Sim, estávamos começando. Na época a gente já estava na frente da congregação. Da local aí, da congregação, sim. E essa questão da preparação agora, claro, eu digo que são duas preparações nesse processo de formação do missionário e ela nunca acaba, ou elas não acabam, na verdade, né? Que é a preparação prática e teórica. A prática é esse engajamento, é você desde cedo envolvido com liderança de jovens, a Samara auxiliando, trabalhando juntos ali, cooperando, né, somando. Tem aí também essa questão, esse casamento da mão com a mente, que é a prática e a teoria. E como foi esse processo agora de formação? Você foi para o seminário, estudou, como é que foi isso? Vocês se prepararam também? Tiveram esse momento? Sim, eu fiz o médio e o bacharel em teologia. Certo. Eu fiz o médio em Cândido Sales, né? No ano de 2009, isso mesmo. Eu fiz em Cândido Sales à distância, que é o de Guanabí, o CT Pisba. Certo. Eu fiz esse seminário. E aí, esse é o básico, né? É o médio. Então é o que nossa convenção pede, né, para ir para o campo, né? Quando eu vim para o campo aqui em Caculé, em Guanabí, que é próximo, 100 quilômetros, teve o bacharel. E foi um desafio, viu? Foi um desafio imenso para mim fazer. Eu falei, não, vou fazer o bacharel, vou fazer, tanto pela questão financeira como de logística, de sair daqui para ir para lá. Eu me lembro de toda a dificuldade, rapaz. Eu fiquei noitadas, chuva, pegando carona, que eu não tinha carro na época. E foi um ano de muita dificuldade, de muita luta para terminar o seminário, mas Deus nos abençoou e terminamos. Conseguimos, né? Hoje eu tenho um bacharel em teologia. Legal. Consegui fazer no campo missionário. E, assim, literalmente o casamento, né? A teoria e a prática, literalmente juntos você fez. Interessante. Como você disse, é um casamento, né? Casamento. Quando a MOB veio em Caculé, a nossa igreja tinha mudado de lugar, né? Então pausa aí um pouquinho, antes de chegar em Caculé, só mais um pouquinho, acho que é legal porque o jovem está ouvindo agora, poxa, um casal jovem vai para o campo missionário, 27 anos, 23 anos, plantar uma igreja tão jovem. Eu acho, sim, para a plantação de igreja jovem, e acho isso inspirador. Mas fala um pouquinho sobre um pouquinho de história, de relacionamento, casamento. Como é que foi o namoro de vocês? Como vocês se conheceram? Vocês foram na mesma igreja e tal, mas vocês tiveram que ter essa clareza, vamos casar, mas eu tenho um chamado, uma vocação, precisou conversar isso, como é que foi? Conta um pouquinho dessa relação casamento, de namoro, né, de ter conhecido, e se você já tinha uma noção de chamado, de vocação, os dois ou só um, como é que foi? Enfim, acho que deu para entender a pergunta. Sim. Você percebeu isso, chamado? Percebi. Quando a gente começou a namorar, ele já falou, né, que ele queria viver algo mais para Deus, né, se eu estava disposta a viver isso com ele, né, e eu falei, estava. Porque, né, eu tive leucemia e eu via que Deus tinha algo para minha vida também, né, porque Deus me curou. E como foi essa questão da leucemia na sua vida? E eu ouvi aí o Edmilson falar da cura. Conta um pouquinho disso então, por que não testemunhar aqui? Eu tinha 12 anos na época, eu fiz tratamento em Salvador
quase 3 anos. Lá em Conquista, o médico me mandou, falou que ia mandar para fazer o tratamento em Salvador, porque, segundo ele, eu não tinha mais sangue, só tinha água. Fui desenganada praticamente para Salvador. Ele falou que ia mandar mesmo por mandar, mas não tinha chance. Deus me curou e graças a Deus eu tô aqui, né? Segundo os médicos, eu não ia poder ter filho. E Levi tá aqui, graças a Deus. Com quantos anos, Levi? Levi tem 5. 5 anos. Então vocês estão no campo missionário há quantos anos em Caculé? 6 anos. 6 anos. E vai chegando no campo, ó, vamos começar a garantir os membros. Vamos começar com o Levi. Na verdade, ele não estava nos nossos planos, não. Ele veio de... Eu vim grávida e não sabia. Cheguei aqui 1 mês em Caculé, eu descobri que estava grávida. 1 mês que a gente tinha chegado. Foi tudo novo, o ministério. Aí, na época foi um susto, né? Porque cidade nova, a gente não conhecia ninguém e já descobri que tá grávida. Uau, que desafio, hein? Então, né? Veio na hora certa. Mas tudo dá certo, né? E que legal você falando aí, viu na hora certa. Eu penso, e depois da chegada também dos meus filhos, né? Sou pai de gêmeos, eles estão com 1 ano e 2 meses. Filhos eu chamo de inspiração para a vida. Eu acho que depois deles eu estou produzindo e trabalhando muito mais do que antes deles, tanto na vida acadêmica, na vida ministerial, na vida familiar. Eu acho que eu sou muito mais presente hoje em casa, na família, do que antes. Antes eu não sabia nem consertar o chuveiro, até isso a gente acaba tendo inspiração, consertar berço, trocar as coisas da casa, tem que mudar essa porta, tem que colocar isso, tem que fazer aquilo, agora tem essa escada. Então a gente acaba tendo muito mais inspiração. E, consequentemente, não só dentro de casa, mas no ministério, a gente prega com muito mais empolgação depois do Filhos. Eu, particularmente, eu penso que a minha maneira de pregar hoje mudou muito, essa questão da compreensão do amor de Deus e agora de entender diferenças entre pessoas, porque, são gêmeos, nasceram da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo horário, e são diferentes, têm o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma atenção, comem a mesma comida e são diferentes. É incrível isso, né? Isso nos ensina a lidar com pessoas melhor e tantas outras, mas agora não sou eu entrevistado, é você aí, é a Samara. Bora. Respondendo a sua pergunta, dando mais um pouquinho de ênfase aqui no que a minha esposa falou, você falou do início do chamado. Eu me lembro que eu não conhecia Samara, eu estava no culto na igreja e aí a mãe dela foi dar o testemunho da cura dela. E ela foi junto, testemunhar da cura, né? Que ela foi desenganada pelos médicos, a leucemia. E muitas pessoas que estavam no quarto dela na época morreram, só ficou ela. Enfim, e aquilo foi impactante na minha vida, sabe? Deus falou muito comigo naquela noite, com o que Deus fez na vida dela, a cura dela. E eu conhecia a história, mas não sabia que era ela. Então aquilo para mim, Deus falou muito comigo. E eu disse assim para mim naquela noite, aquele jovem caçando uma namorada, né? Apaixonado por Jesus, mas Jesus prepara aí. E aí apareceu aquela mulher na frente da igreja e eu falei assim, se fosse ela eu queria. E aí teve alguma ponte ali, um amigo, outra amiga, nos conhecemos, oramos um tempo e começamos a namoramos por quantos anos? 4 anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio, né? E nos casamos. Mas você, olha, eu achei legal isso, rapidinho, segura aí, eu achei legal isso, começamos a namorar, mas teve ação, né? Ação. Eu vi que teve ação, você já viu, teu amigo, porque tem gente que ora com o olho fechado, a mulher vai embora, ele não viu, quando abre o olho já foi, tem que orar com o olho aberto, não é? Sim. Ou com o olho fechado para Deus e outro olho aberto para a menina e orar junto ali, ou vice-versa, né, Samara? Eu tava ouvindo Alain Delon ontem, ele falou mais ou menos isso, Alain Delon tem ação. Então eu tive ação, eu já procurei saber quem era a amiga dela mais próxima de mim na igreja, já fez aquela ponte, já conversamos. Proteja aí. Deixei claro o meu chamado, falei, eu tenho uma visão assim, falei pra ela como é que era, ela falou, eu compro a ideia, eu compro a visão. Olha só. Legal. E você, quando chegava um varão ali, você já cantava logo, tira o olho dessa benção aqui, essa benção é minha. Legal. Aí você já chegou junto. Foi, aí casamos, né? Nos casamos depois de um tempo. Legal. Bom, agora é o seguinte, entre essas, no nosso bate-papo, essas idas e voltas, Cândido Sales, Caculé, são quantos quilômetros de sua cidade, onde você deixou, até o campo missionário? Só para ter uma noção de geografia aqui agora. 340. A média de quantas horas de viagem quando você, vou visitar a família? Quanto tempo você demora para chegar a média aí? 3 horas e meia. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Tá dentro do mesmo estado. Então, agora estamos falando de Caculé, semiárido, sertão baiano. Você deixa um pouquinho
ali aquela beirada de Minas e vai mais para o sertão baiano. São 23 mil habitantes a cidade que você está hoje, plantando igreja, você chega aí do zero. São 780 quilômetros de Salvador, da capital. Vocês estão mais ou menos... Bom, eu estou falando porque também, de certa forma, minha região, de onde eu venho também, eu não conhecia Caculé, eu conheci quando fui em uma viagem missionária da MOB, com a equipe MOB do Brasil, esteve aí, e uma das experiências marcantes, eu quero contar a minha, mas depois eu quero que vocês contam. A minha primeira é quando ver vocês, casal jovem, plantando igreja, ver possibilidade de casais jovens na missão, plantando igreja. Isso para mim foi a primeira inspiração, fiquei maravilhado. E ver você depois daquele almoço nosso, quanto tempo? 4, 5 anos depois, né? Quase isso, essa média de 4, 5 anos. Olha, você tem perfil, você é plantador de igreja, você é missionário. Tava na cara do nosso bate-papo, você compartilhando histórias ali e tal. E aí eu chego lá, vejo você, para mim foi muito maravilhoso. E ver o teu desprendimento em agilizando, mobilizando, organizando tudo. Aí eu me lembro de um colégio que você entrou em contato com uma professora, e olha, vale a pena citar aqui, que a educação em Caculé é uma das melhores aí no estado da Bahia, não só da Bahia, tem uma escola aí que é Escola Família Agrícola, se não me engano, segundo o INEP, que é um instituto de pesquisa reconhecido, segundo o INEP, aí tem a Escola Família Agrícola, que está entre as 10 melhores do Brasil, escola pública, isso, né? Está entre as 10 melhores do Brasil, ou pelo menos no período da pesquisa, isso é muito dinâmico. Mas eu me lembro que também na ocasião que nós estávamos aí com a equipe MOB, eu me lembro que saiu uma matéria no Jornal Nacional, em Jornal de Circulação Nacional, né? Do destaque, falando sobre o destaque da educação em Caculé. E aí, falando de educação, eu me lembro que nós chegamos em uma escola e a diretora falou o seguinte: quando o pastor Edmilson, missionário, chegou aqui falando, apresentando a proposta de que vinha uma equipe de jovens de diferentes lugares do Brasil para um trabalho nas escolas, meu coração estava fechado, mas eu ouvi uma voz lá dentro: abra as portas para essa equipe. E ela nos deu uma oportunidade só, falou: tá bom, vocês vão falar uns 30, 40 minutos, e quando a gente terminou de falar, ela nos chamou na diretoria. E eu fiquei assustado, porque quando o diretor me chamava na diretoria na minha época de escola, e eu costumava ir na diretoria, era para pegar. Falei, lá vem reclamação. Eu já tenho trauma de diretoria, mas esse dia foi diferente. Ela chegou para falar do impacto, da paz, da transformação que ela estava sentindo, e ela perguntando: vocês têm mais agendas para trabalhar hoje, amanhã, depois, aquilo? E ela, de fato, escancarou as portas da escola para a gente. Você lembra disso? Lembro-me. Eu lembro-me desse fato. A diretora Marta, eu lembro-me que as pessoas, os outros colégios não paravam de me ligar. Eu fiquei sabendo de um trabalho aí de alguns jovens, pode vir hoje, amanhã ou depois, e eu tive que dizer que não, por conta da agenda de vocês. O dia todo, de manhã, tarde, noite, não parava, né? Começou a ligar pra gente, a gente tinha 4 colégios marcados, e nós atendemos 8 colégios. 8 colégios na cidade. 8 horários, né? Porque teve de manhã no mesmo colégio. 8 turmas, né? 8 turmas, né? Mas vários colégios, aí foram mais outros colégios, né? E teve outros colégios que não marcaram devido aos professores ligavam, os alunos, para os pais, eles ligavam: marca aqui nesse colégio, vai na escola do meu filho. Então foi impactante demais. E o que mais me marcou foi quando, após as ministrações, no término, aqueles adolescentes, pré-adolescentes, jovens, chorando, sentindo a presença de Deus, né? Foram impactados, foram tocados pela presença do Espírito Santo. Então aquilo me marcou demais. Quando eu lembro, meu coração se alegra com aquele momento tão maravilhoso que passamos aqui com a MOB, né? Ficaram muitos frutos, Eliseu. Muitos frutos ficaram. Fala um pouco mais, então, aí. Como é que vocês estavam naquele momento, e agora nós estamos em 2021, como é que estava aí a igreja, o que tinha naquela época e o que mudou? Se eu voltasse hoje presencialmente aí com aquela mesma equipe, uma equipe de jovens missionários da MOB, a gente espera que isso aconteça em breve. Sim. O que você acha que a gente vê de diferente? Como era e como está? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou voltar um pouquinho mais atrás, pra gente chegar aqui. Bom, okay, nós iniciamos o trabalho aqui, ficamos 2 anos, e assim, quando abrimos um trabalho, veio um grupo de pessoas. Foram pessoas que migraram de outra igreja. E aí saíram, ficou dias na igreja, saíram. E passamos um deserto, um tempo
de 2 anos sem membros na igreja. Era eu, a minha esposa e o meu filho no colo. Então, eu pregava para minha esposa vários domingos, eu preparava um esboço, louvores e só a minha esposa sentada ali. Então, foram momentos difíceis. E nós começamos a orar ao Senhor e Deus começou a nos dar direção. E porque Caculé não tem igreja no centro da cidade. As igrejas aqui na cidade, elas são os bairros. O centro da cidade é comercial, comércio. Então, nós saímos do centro e fomos para um bairro, e aí ali Deus começou a salvar. Nós começamos o trabalho no bairro com crianças, debaixo de uma árvore. Então, eu costumo dizer que a igreja começou em Caculé, debaixo de uma árvore. A minha esposa, com as crianças, debaixo da árvore, brincando, tinha um lanchinho, eu levava o violão, tocava música para as crianças. Então, a igreja começou com crianças. Então, todo sábado nós íamos para aquela praça, onde hoje é a igreja. Eu tocava música, as crianças adoravam o Senhor. A gente trazia uma palavra, uma dinâmica, uma brincadeira, e os pais vinham trazer as crianças. E os pais também eram evangelizados. Então, começou a vir muita gente. Eu comecei a fazer um culto à noite, a cada 15 dias, e começou a vir muita gente. E nós, então, decidimos fechar o trabalho no centro, na direção de Deus, e abrir naquele bairro. E foi ali onde nós batizamos as nossas primeiras almas aqui na cidade. Primeiro batismo, depois de 4 anos, o primeiro batismo ali naquele lugar. Então, quando vocês chegaram, estava todo mundo recente quando a MOB veio em Caculé. Nós tínhamos acabado de batizar algumas pessoas. A igreja começou a encher, começou a vir muita gente, porque para mim foi algo maravilhoso demais, porque eu não via gente na igreja. A gente não via gente na igreja. E quando chegamos naquele lugar, vimos o trabalho ali, e foi tudo tão de Deus. E quando eu liguei para a nossa convenção e conversei com o presidente, ele disse assim, eu ia falar para você isso, para você fechar o trabalho no centro, ficar com esse trabalho no bairro, porque ele conhecia o trabalho, eles tinham vindo aqui, conhecido o trabalho, e hoje, se a MOB vinha aqui hoje, em Caculé, e o que mudou, a sua pergunta, né, daquela época para cá? Muita coisa. Nós temos uma outra congregação em um bairro aqui distante, né? A segunda? Graças a Deus, o segundo trabalho. Nós temos um trabalho muito, muito bom. É um trabalho frutífero, né? Frutífero na roça, na zona rural aqui, na zona rural, um lugar chamado Amargoso, né? Amargoso. Vai tornar-se doce em breve. Boa. E mais pessoas, né? Chegaram mais pessoas. Que legal. Mais pessoas, gente. Né? E estamos com essa visão aqui, Eliseu, de abrir mais trabalhos ao redor da cidade de Caculé. Tem muita cidade, né? Caculé é uma cidade que a economia é muito forte, então tem várias pessoas de outras cidades que vêm para cá fazer suas compras. Sim. E aí tem muitas cidades ao redor que não tem tantas igrejas. É muito carente do evangelho. Tem uma ou duas. Interessante essa direção, o movimento que Deus vai dando, né? Por aqui, ali, essa percepção que precisa se ter do campo missionário, onde Deus vai conduzindo a gente. É incrível isso, quando a gente percebe Deus direcionando, e naturalmente você percebe também os frutos. Tudo também dentro do tempo dele, a perseverança. Você falou de 4 anos esperando até o primeiro batismo, né? Perseverando, não desanimando e não recuando, mas sempre buscando essa com sensibilidade a direção de Deus. Isso é maravilhoso. Até hoje comenta sobre vocês, pergunta quando vocês vão voltar aqui, porque ficaram marcados, né, na mente deles. É uma boa pergunta, né, que a gente faz. A gente sempre fala assim, qual que é o impacto para vocês aí? Eu fiz essa pergunta na última live, você citou o Alain Delon, que é missionário na África, onde nós tivemos com a equipe, e alguns anos depois a gente esteve aí em Caculé com outra equipe. A minha pergunta é importante, então, você falou que fica marcado, as pessoas perguntam, por que é importante uma equipe de jovens missionários dedicarem uma viagem de experimento missionário, de visitação a um campo, a uma comunidade, a escolas, a praças, enfim, por que é importante? Qual que é a importância disso? Qual que é o impacto? Eu quero saber assim, de quem recebe, tá? Eu já fiz essa pergunta para jovens que foram. E para vocês que recebem, por que é importante? Para nós foi muito importante. Por quê, Eliseu? Porque eu sou um jovem. E aqui eu tenho... Nossa, a Mara olhou para rir, você é um jovem, ela ri, né? Não, claro que você é jovem, vai lá. Nós somos jovens, Samara, todos nós aqui, nós 3 somos jovens. O Lucas não, o Lucas está ajudando aqui. Ele é jovem, mas quando eu vejo a barba dele, você já viu o Lucas? Você sabe quem é o Lucas? Ele apareceu aí no... Ele é jovem, a barba que atrapalha, né?
É naquele estiloso, ele é estiloso. Deixa o Lucas quieto. Ah, não, mas tô falando de barba, o missionário de Milson também é barbudo, olha. Não, mas é jovem. Por trás dessa barba existe um jovem. Eu não tinha barba. Quando eu vim pro campo, não tinha barba. Então, escutamos muito isso. Vocês são pastores? Vocês são missionários? Mas são tão novos, são tão jovens. Então, eu entendi assim como uma certa dificuldade também, Eliseu. Eu acredito. Um pouquinho de insegurança. É um menino. Já disseram isso pra mim, é uma menina. E aí, a barba também ajudou um pouquinho mais, com o passar do tempo. E aí, Eliseu, quando eles viram outros jovens se juntando a nós aqui e com um trabalho tão relevante que foi feito e que deixou marcas assim profundas na vida de muitas pessoas, de muitos pais, de muitas famílias, né? Porque os filhos levaram, os pais disseram, alguns pais ouviram o testemunho do que aconteceu. Então, não foi alguns pastores mais velhos que vieram, foram jovens que vieram e que deixou essa marca tão positiva. Então, para nós foi muito bom, porque nos ajudou. A gente começou a ter mais aceitação nos colégios, os professores começaram a nos convidar a nos ouvir mais. Você está dizendo que receber uma equipe de jovens aí e as experiências que vivemos juntos, a juventude, você sempre o tempo todo com a gente ali, o tempo todo presente, né? Porque a gente trabalha juntos. Quando a equipe chega, ela se junta aos que já estão ali fazendo alguma coisa. A gente sempre acreditou nisso. A equipe não chega para fazer algo só. A equipe chega para somar, auxiliar, cooperar com o que já existe dentro da igreja e na cidade. Nós sempre defendemos a ideia de que nós conversamos com a igreja e com a cidade. Então, é isso. Para proporcionar ou promover, acreditar na mudança, na transformação espiritual, mas também material. Aí você está dizendo que, não sei se é interessante a gente continuar nessa direção, mas parece que eu entendi. A equipe ajudou mais essa conexão da igreja com a cidade também, de alguma forma? Como você disse, a educação, as escolas. Melhorou sua relação? Melhorou sua relação com as escolas? Muito, muito. A nossa relação com a escola ficou muito, muito mais aberta. Hoje, se eu disser assim, diretor, eu estou indo aí na sua escola fazer um trabalho com os jovens no intervalo. Pode vir, pastor. Se eu preciso de 20 minutos, meia hora para fazer um trabalho na escola e falar para eles o assunto, passar para eles o assunto, pronto, pastor, tá liberado, pode vir. Porque teve uma credibilidade maior com aquele trabalho que foi feito. Então ajudou demais. E por ser jovem então, Eliseu, sabe? E por as escolas ser formadas por muitos jovens, crianças, adolescentes, então isso aí foi muito relevante aqui para nós, ajudou demais, sabe? Vindo da equipe, da mundo para cá, para nós foi positivo demais. E até hoje escutamos histórias, até hoje os professores comentam. Inclusive hoje na igreja tem uma professora daquelas que participou lá. Hoje sério? A professora Camila, hoje ela é da nossa igreja. A família não sabia disso, não tinha a menor noção disso, eu não sabia. Professora Camila. E o marido não é cristão, mas participa, está indo nos cultos e 2 filhos dela. Então, são a família. Sim, a família. Ela é da igreja. E digo mais, ela mora numa fazenda aqui, onde tem um grupo de pessoas, muitas famílias. E nós estamos com trabalho lá nessa comunidade. Evangelizando, compartilhando a fé nessa região. Que incrível, eu não sabia. A gente conversou algumas vezes, claro, a gente tem conversado não tanto assim, mas que notícia boa que recebeu uma notícia dessa nesse bate-papo é novidade para mim. Ela comenta muito sobre isso aí. Então eu creio, é um fruto, é uma semente que foi lançada. Sim, sementes, né? Há 2 anos lá atrás. E hoje nós estamos vendo aqui o resultado dessa semente. Que legal, glória a Deus por isso. Eu falo glória a Deus porque Deus é o dono disso tudo, Ele é o autor, é Ele que conecta. E glória a Deus porque o Sebastian Bach, um grande músico conhecido, música clássica, ele sempre, diante de boas notícias, ele colocava essa sigla, SDG, só lhe deu glória. Ou seja, gratidão a Deus pelas boas notícias, gratidão a Deus pelas boas histórias. E essa é uma maneira do cristão expressar, né, as boas notícias e também os momentos difíceis. A Deus seja a glória, ou seja, Ele é a razão, Ele é a causa, Ele é o motivo de tudo que a gente vive. Ele permite a gente viver
essas coisas boas. A gente não merece, mas ele é maravilhoso e fala, você vai ver uma coisa legal, então por isso, só lhe deu glória. Glória sejam dadas a Deus. Cara, que legal. E o que mais você quer compartilhar? As novidades, está construindo? O que você está fazendo hoje aí? Alguns desafios aqui hoje, né? Nós estamos formando líderes, né? Estamos formando liderança, estamos com um trabalho aqui bacana formando liderança, né? Algumas pessoas que andam com a gente desde o início, nós estamos trabalhando com elas para elas estar assumindo algumas responsabilidades na igreja, né? Assumindo a congregação, um trabalho aqui e acolá, e estamos formando liderança. A minha esposa está engajada. As crianças. Como sempre, jogando duro. Jogando duro. Você canta também, você é da música também, né? Na salinha eu canto. Na salinha. Ela é um pouco calada, ela é mais... Eu estou falando um pouquinho mais porque ela é um pouco calada, tá? Mas ela trabalha com crianças aqui na igreja, então trabalho muitas crianças, né? E estamos trabalhando, porque assim, quando iniciamos o trabalho, as crianças hoje já são pré-adolescentes e adolescentes, né? Então, nessa transição na igreja, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens estão chegando já na juventude, então faz necessário ter líderes para trabalhar com essas faixas etárias. Sim, perfeito. Faixas etárias, né? Uhum. E nós temos a Escola Bíblica Dominical. Esse mês agora estamos abrindo a classe dos adolescentes, porque até então era misturado, né? Já tem um casal de irmãos que está assumindo essa classe. Então hoje nós temos na Escola Dominical crianças, que a minha esposa Samara, ela toma conta. Esse casal vai assumir agora a classe dos adolescentes, que é um número muito grande, Eliseu, quase 20 adolescentes. E eu estou na classe as pessoas, né? Os adultos, né? Então, então com essa boa notícia, terminando aqui o nosso bate-papo, você vai procurar o Lucas, você vai falar para ele, aquele curso lá que o Eliseu prometeu ao vivo, aquele curso lá, um curso de liderança para jovens e adolescentes, juventude o ano todo. Você fala para o Lucas, ele vai mandar para você gratuitamente. É uma maneira da MOB apoiar o campo missionário, é um curso muito especial, nós gravamos com muito carinho. Nós gravamos com muita teoria, mas também com muita prática. Então, tudo que a gente apresenta no curso de liderança de juventude o ano todo, foram ações testadas antes. Como seria aquele? A gente colocou em um pacote, um curso, são 5 vídeos, e a gente vai mandar para você nesse papel da MOB, de auxiliar os pastores missionários, igrejas, comunidades, professores, líderes, no preparo de uma nova geração. Essa é a nossa missão, preparar uma nova geração e apoiar quem está fazendo o mesmo nessa missão. Nós preparamos e ajudamos outros a prepararem uma nova geração. E a gente vai mandar para vocês um presente aí da MOB, que é um curso gratuito, para essa missão de preparar uma nova geração de liderança aí, porque nós acreditamos no trabalho de vocês. É um trabalho sério, é um trabalho feito com muita paixão. Merece. Amém. Vamos mandar para vocês esse curso. Obrigado. Obrigado. Mas não precisa agradecer, não. Tamo junto. Permita-me a dizer algo. Era para falar sobre o impacto da MOB. Ele vai lembrando de algumas coisas que fica soltas. Sim. O pastor me presenteou quando esteve aqui em Caculé com um kit de mágicas. Aí eu vou falar igual o Samarão, onde é que eu tava com a cabeça que eu te dei um kit de mágica? Eu não lembrava disso, não. Não era para ser vendido, não? Eu dei, foi? Não, tô brincando, vai lá. E aí, rapaz, eu comecei a usar aqui, comecei a praticar. E aí, inclusive, semana passada eu fui na zona rural aqui e tinha lá... Eu sabia agora, fazendo mágica agora, meu Deus do céu. O pessoal vai estar desviando agora, passou fazendo mágica. E aí, eu fui lá e usei o kit de mágica. Eu sempre uso na igreja com as crianças e adolescentes, né? Usei o kit de mágica, foi uma bênção, rapaz, uma bênção, sabe? Como introdução, para entrar para a mensagem, e as pessoas ficam mais atentas. Eu sei que foi uma bênção, as pessoas conseguiram, sabe, de uma maneira mais rápida, assimilar, entender a mensagem, compreender a mensagem, e ficaram todas alegres e felizes com o trabalho que foi ali feito naquela comunidade, na zona rural. Antes que alguém abandone a gente agora, só uma pausa. Antes que alguém abandone a gente agora, se desliga e muda de canal, de áudio, enfim, o que a gente está falando, mágica, é arte. Mágica é prestidigitação. A gente está falando de uma das expressões artísticas. Então, a mágica é uma habilidade, a gente chama de prestidigitação, habilidade com as mãos. A gente está falando do quê? Muito mais importante do que o que temos em mãos é o que fazemos
com o que temos em mãos. Então, a mágica a gente usa como recurso pedagógico, né, de visual, para facilitar a compreensão, de conquistar o direito de ser ouvido, de interação. Então, mágica é arte, a arte conecta, a arte facilita a compreensão. Então, é disso que estamos falando. Assim como tocar violão é uma arte, cantar é uma arte, dançar é uma arte, a mágica não vemos como esse jeito que alguns usam de enganar pessoas. Pelo contrário, nós usamos para tirar pessoas do engano. Essa é a diferença. Alguns mágicos ocultam a verdade. A nossa mágica revela a verdade. Então a gente deixa claro que é uma habilidade, é um treino que se faz, e isso é interativo, as crianças gostam, é disso que estamos falando. E é maravilhoso. Eu uso isso, Edmilson, em vários lugares. Eu usei isso em absolutamente todos os estados. Não tem um estado que eu não pisei esse pé. E as pessoas gostam, isso conecta, isso aproxima pessoas. E como você falou, clareia a mensagem. Ah, é assim? Então é isso. E aí eu quero saber qual mágica você fez, como foi, onde foi, conta aí. Ó, eu fiz aquela da nota, da cédula peguei R$5. Uhum. E aí, você pegou a nota? Eu fiz o que você fez a primeira vez. Alguém tem uma nota para me emprestar, aí o irmão tirou R$50 de mim. Assim. Aí eu fui lá e disse assim, se eu amassar essa nota, tem valor? Ah, sei. A mesma coisa. Se eu pisar, tem valor? E aí, peguei a caneta e furei. Meteu a caneta. Pô, rasgou. E aí eu fui puxando para lá e para cá. Enfim, e depois eu fiz aquela das cordas. Sim, ficam todas iguais? Ah, da garrafa. Do vício. E foi uma benção. Legal. Deus falou de uma forma tremenda lá com a família, com as pessoas que estavam ali. As crianças ficaram conectadas do início ao fim, a palavra, e foram todas abençoadas. E graças a Deus, hein, por esse recurso. Eu acho que você pegou a nota de R$50, você ficou amassando, rasgando, porque tem a foto da sogra, né? A onça ali, né? Brincadeira. Corta essa parte, não é brincadeira. Bom, que legal saber que você está fazendo a missão, conversando com as comunidades, seja ela da cidade, da zona rural, e sendo esse instrumento de contar histórias que transformam histórias. Isso é maravilhoso. Fico muito grato a Deus. Eu perguntei também, não sei se eu perguntei antes para você, sobre os desafios de hoje da missão. Você falou de desafios do começo. E quais são os desafios de hoje? Construção? Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Convidar pessoas para estar orando contigo? Manda aí. Sim, nós estamos com um desafio aqui, estamos construindo, né, nas propostas da nossa primeira aqui, compramos um terreno há 3 anos atrás, e aí nós juntamos um dinheiro, né, e conseguimos fazer o alicerce, né? O alicerce da igreja. E já tem 3 meses que fizemos o alicerce. Estamos orando, batalhando para levantar as paredes, né? Da nossa construção do templo, né? Do templo sede. E é um desafio imenso na pandemia, a dificuldade financeira geral, né? Geral de muitos, né? As igrejas, enfim. E temos alguns gastos no campo, né? Aluguel e outras coisas mais. Temos o apoio da nossa convenção, nós louvamos a Deus pela convenção, pelo apoio da convenção, né? Que tem sido presente conosco aqui. Mas, enfim, é um desafio, né? Nós darmos continuidade a essa construção onde nós iniciamos, né? E agora é levantar as paredes. O próximo passo é levantar as paredes. O alicerce foi feito. E é um grande desafio. Temos orado, batalhado, economizado. E precisamos de oração, que os irmãos, os jovens, que a MOB nos ajude em oração, para que possamos em breve levantar as paredes, né, da continuidade daquilo que foi iniciado. Esse é um dos nossos grandes desafios aqui hoje no campo, Pastor Eliseu. Maravilha. A minha pergunta, por que hoje investir em Caculé deve ser uma opção para nós, uma boa opção? Por que investir em Caculé é uma boa opção? Por quê? Boa pergunta. Ó, pastor, Caculé hoje, ela está entre uma das cidades menos evangelizadas do Brasil. E vivendo aqui, morando aqui, a gente vê uma juventude. Caculé, a sua grande parte da população é jovens.
uma juventude. Caculé hoje é conhecida como a cidade que mais consome álcool na região. É uma cidade festeira. É uma cidade que na sexta-feira todo mundo à tarde para de trabalhar e um pouco, né, consome muito álcool, essas coisas. Então, hoje, investir em Caculé hoje seria investir para trabalhar com quem está aqui, ter a condição de fazer um trabalho mais completo, um trabalho mais corpo a corpo, mais junto, para conseguir alcançar esses jovens, conseguir trabalhar com esses jovens, com essas pessoas. E hoje precisamos de pessoas, de trabalhadores do nosso lar para, de alguma forma, contribuir, ajudar para que nós possamos alcançar mais essas pessoas. Porque temos alcançado, graças a Deus, a igreja ela tem hoje aqui em Caculé, tem feito um trabalho muito relevante. Muito relevante. Nós temos aqui um projeto chamado Projeto Tocando Vidas, onde eu dou aula de violão, de bateria, de canto, e nós temos alcançado jovens, adolescentes. Você é baterista também, você tem talento, eu lembro de você como baterista mesmo, você foi bom. Aí você ajuda a galera também a dar aula para as crianças de bateria. Sim, eu dou aula, né? Então a gente alcança essas pessoas. Tem já uma bateria na igreja? Tem uma bateria? Temos a bateria, temos 14 violões, eu tenho 14 violões que eu dou aula, né? Na congregação, no centro, enfim. E aí, isso aí contribui muito para que os jovens venham, quero tocar violão, te dou aula, vem. E tem custo para eles, você cobra alguma coisa deles ou é totalmente gratuito? Não cobro, não, é tudo gratuito. Eu dou aula 4 vezes na semana, 2 dias na sede, 2 dias na congregação. São 2 horas de aula por dia. Então, o jovem vem para tomar aula comigo, eu dou aula para ele, e a gente tem agora essa proximidade, é uma ponte para evangelizar. E através desse trabalho, muitos têm vindo à igreja, têm se aproximado. Tem alguns que tocam com a gente, né? Já tocam com a gente porque foram evangelizados, ganhamos para Jesus. Que legal. Quando eu perguntei o porquê investir, por que é uma opção, por que é uma boa opção investir em Caculé? Você falou do pouco número de evangélicos, você disse que a média de evangélicos? 7%, né? Média de 7%? De evangélicos. E muitos jovens na cidade, né? Muitos jovens, alcoolismo, né? Muitos jovens, é uma cidade de muitos jovens, é uma cidade de muitos jovens. Né? Então é uma boa investir em Caculé. Legal, que bom saber. Maravilha. Olha, a gente já está caminhando para as considerações finais e quanto mais pessoas apoiando, abraçando, maior resultado, com certeza. Quanto mais braços abraçando, maior será o número de pessoas abraçadas. Quem tem estado contigo até aqui, desde o começo do ministério, hoje, e claro, a gente quer mais pessoas. Isso é importante. Quanto mais braços abraçando, maior o número de pessoas abraçadas na cidade. Como tem sido até aqui? A quem você tem a gratidão, expressa, porque é muito importante não apenas a gente querer mais braços abraçando, mas saber quem tem abraçado você até aqui. Sim, como citei no início, né, que Deus falou com a gente, vai que eu sou com vocês. Deus ele tem tido estado do nosso lado. Deus tem estado do nosso lado, nós temos visto isso, nós temos presenciado milagres neste lugar. Deus está presente nessa missão, Deus está presente no seu trabalho em Caculé. Nós temos visto as pessoas sair do crack, das drogas, e tudo isso porque Deus é que faz todas as coisas através das nossas vidas, né? Com misericórdia e bondade. Então Deus, ele tem tido conosco. Nossa gratidão ao Senhor por ter estado conosco em todo esse tempo. Dificuldades, lutas, festas, alegrias, Deus tem estado conosco. Gratidão à nossa igreja, a igreja mãe, a igreja de Cândido Salles, né? O nosso pastor Adilton, e os demais irmãos que sempre nos visitam. Semana passada tinha um grupo que sempre está nos visitando, sempre vem dar um apoio, oração, liga, mandou uma mensagem. Então, a gratidão a igreja todos, local. A nossa família, a igreja local, toda a nossa família ali. A igreja que enviou, né? A sua igreja, na verdade, a sua igreja que enviou. A Igreja Batista Independente Filadélfia, em Cândido Salles, na igreja que nos enviou. Né? A gratidão à nossa regional, a Cibisba, né? Na pessoa do pastor Eudimar, nosso presidente, né?
pastor José Milton, vice-presidente, toda a diretoria, né? Todas as igrejas mantenedoras, né, da nossa convenção, né? Os departamentos que nos apoiam, que nos abraçou e nos abraça até hoje. Então, nossa gratidão à nossa convenção, que é sempre presente, é uma convenção presente, sempre está do nosso lado. Precisou, ligou, eles dão apoio, eles ajudam. E a nossa gratidão à nossa FIB Nacional, ao nosso presidente, pastor Marcos Elias, e o nosso secretário de missões, Paulo Felipe, né? Também é parte do trabalho de vocês aí, também? Sim, faz parte. Essa semana eu estava na reunião com alguns missionários cultural e transcultural, né? Pastor Paulo Felipe ali, na quarta-feira. Então, tem sido uma bênção. A gente se sente abraçado pela nossa convenção regional, nacional, pela a igreja que nos enviou. Maravilha. E como você disse, mais braços, mas podemos abraçar outras pessoas. Então, maravilha. Nós não temos do que reclamar do apoio que temos recebido dos nossos parceiros, a nossa convenção regional. Só queremos fazer mais. Invista que a terra é fértil. Invista que a terra é fértil. A terra é boa, viu? Amém. Samara, e você? Esperamos vocês de novo, a MOB, né? Para cooperar conosco aqui de novo, novamente. Maravilha. Quando vocês vieram, foi bênção e eu creio que vai ser bênção de novo. Sinta-se abraçados e amém, apoiados, estão em nossas orações. E nós entendemos que o que vocês compartilharam é o que a gente acredita. É um trabalho missionário, transformando material e espiritualmente. E espiritualmente, porque quando se transforma por dentro, por fora também é transformado. Isso é maravilhoso. Continue contando a história de Jesus, a história que transforma a história. E o que Jesus fez na vida de vocês, em vocês e através de vocês, para que outros possam ver. E para que a história de vocês se encontre com outras histórias. E outras histórias passam a ser parecidas com a história de vocês e, acima de tudo, com a história do autor da história. Deus. Amém. Bom demais. Pastor Eliseu. Diga. Amém. Pastor Eliseu, permita-me só uma última palavra. Serei breve. Eu lembro-me de uma palavra que o Senhor me falou aqui. O pastor Eliseu falou comigo aqui em Caculé. De revisitar mesmo. Tá vendo que é legal a gente relembrar esses encontros? Fala aí. Eu peguei para mim e eu tenho usado e tem dado certo. Tem sido bênção. Você disse para mim na sala da minha casa, sentado no chão, seja pastor da comunidade. Uau. Não seja apenas pastor da igreja. Nós temos feito isso. Uau, nós temos sido isso aqui. Obrigado por me lembrar isso. E tem dado certo. Tem dado certo, pastor. Tem dado certo. Você é pastor da comunidade que Deus te colocou. Cuide de todos. Seja pastor de todos. Bom, obrigado. Tem dado certo. Maravilha. Vocês querem considerações finais? Acho que é um pouco de tudo que vocês já estão falando. Sim. Obrigado à MOB pela oportunidade. Obrigado ao Lucas Loureiro aí. A todos os colegas e amigos que estão aí ajudando a MOB, que cooperam para que isso estivesse acontecendo. Nós somos gratos e que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, pastor Eliseu e toda a sua equipe. Forte abraço aqui do missionário Edmilson, Samara e toda a igreja de Caculé. Sintam-se também abraçados por nós. E também Levi, por favor. Chama o Levi. Levi toca, canta, já está tocando? Baterista. Ah, Levi. É levita, né? Levi de levita. Levita. Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Linda família. Tchau. Depois você vai fazer uma mágica para mim. Valeu. Meus amigos, obrigado. Foi muito bom conversar com vocês e todos pela companhia. Eu insisto em conversar porque eu acredito no poder de uma boa conversa e Deus é Deus dos encontros e reencontros e Ele se faz presente em uma boa prosa. Muito obrigado. Não se esqueça dos 3 Cs da internet. Curta, comente, compartilhe. Não é que a gente é carente, não, a gente não tem carência disso. É que isso ajuda no engajamento de pessoas. Quanto mais você interage, mais gente a gente acaba alcançando. Seja parte dessa corrente do bem. Deus abençoe, tamo junto e até o próximo Mobcast. Valeu!